Olá, bem-vindo ao podcast Diálogos da Educação, o podcast do Sindiups. Hoje a gente tem a presença de Doris Nogueira. Doris é diretora da CNTR. É um prazer tê-la aqui. Obrigada por ter vindo. Doris, as eleições passaram, né? O presidente Lula foi eleito e agora? Quais são as ações que a CNTE vai implementar para poder trazer melhores condições para a educação, para o professor, para os alunos? Bom dia, obrigado pelo convite. Quero dizer que eu estou encantada com a cidade de vocês, né? Quem veio lá do Sul, a primeira vez, chega aqui no Espírito Santo, em Vitória, e se encanta, né? É uma terra muito linda. Assim, Tânia, as eleições passaram, né? Passaram, mas eu tenho a sensação que ainda não terminou o processo, né? Nós vencemos as eleições, umas eleições difíceis, uma campanha muito dura. Tiramos o Bolsonaro, dia 1º, né? Ele sai. E espero que saia direto para a cadeia, né? Esperamos que ele pague por todos esses crimes que ele cometeu nesses 4 anos de governo. Mas nós temos uma grande luta pela frente, porque ele sai, mas o bolsonarismo fica, né? E é esse enfrentamento e essa construção que a gente tem que pensar a partir do dia 1º de janeiro. O presidente Lula tem dito que a gente tem que reunificar, né? Redemocratizar o Brasil. E é achar um caminho, né? Para que a gente abra um canal de diálogo com essas pessoas, né? Com o bolsonarismo, que ainda vai ficar por muito tempo, né? No meio de nós. E nessa articulação toda nós temos a educação. A educação foi a área mais atacada por Bolsonaro durante esses 4 anos de governo dele. Aliás, a educação vem sendo atacada desde o golpe de 2016, quando tiraram a presidenta Dilma, que chamam de impeachment, mas foi um golpe, né? Sim. Então nós começamos a ladeira abaixo, né, como eu digo, no bom português, desde o impeachment da presidenta Dilma, que a educação vem sendo sistematicamente atacada. E com o Bolsonaro foi um caminho fértil, assim, né? Era tudo que os privatistas queriam. Durante 4 anos, ele sucateou a educação, seja com os cortes, né, para as universidades, que quase fecharam. E eu vou falar um pouquinho da FURG. Eu sou de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Nós temos a FURG, a Fundação Universitária do Rio Grande, né? Quando eu fui para a FURG, foi em 1990 que eu fui cursar a FURG. Nós levávamos papel higiênico de casa porque nós não tínhamos. Na minha época também não tinha, não, aqui na UFES. FHC queria fechar. Primeiro, Fernando Collor tentou fechar e o movimento estudantil fez um trancaço. Depois, FHC... Então, os governos vêm, até nós chegarmos no governo Lula, os governos vêm tentando privatizar e fechar as universidades. Na época de FHC aqui, ele tentou reduzir as vagas que era Cefet, não, era escola técnica, né? E as mães fizeram uma grande manifestação para continuar o número de vagas que tinha, porque eles queriam reduzir o número de vagas. Acho que diminuía 100 vagas num ano, de um ano para outro. Então, nessa minha época, né, de estudante universitário, nós já tínhamos essa luta, né, contra o fechamento, contra o sucateamento das universidades. Não tinha luz no campus, nós levávamos o papel higiênico de casa, né. Com os governos, né, do presidente Lula, a realidade mudou totalmente, né? E a olhos vistos, né, a gente olha fisicamente a universidade, a FURG, e a FURG é uma referência. A FURG é uma referência, né, em educação superior. E desde a aprovação da emenda constitucional, né, do teto de gastos, que nós participamos de uma reunião e o pessoal, o reitor na época, né, era a reitora, professora Cleusa, colocavam os perigos, né, o que representava, né, aquele congelamento dos investimentos em saúde e educação para a universidade. E a gente olhava e dizia assim, mas não é possível, né? Não, foi possível, sim. A FURG há um tempo atrás, né, voltamos àquela realidade antes dos anos 90, em que algumas salas de aula funcionavam e as outras não, para economizar energia elétrica.
Sim, as universidades só tinham dinheiro para pagar as despesas, não tinham dinheiro para fazer nada. A UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, que é uma referência também em termos de educação, tinha um orçamento até dezembro. Depois de dezembro não tinha mais. Então, esse sucateamento todo da educação, a gente diz, ó, o governo Bolsonaro odeia a mulher e odeia professor, né? E odeia a educação. Porque foram 4 anos sistemáticos, né? Não, sem contar os ministros, né? Exatamente. Dos escândalos do MEC, das rachadinhas dentro do MEC, das barras de ouro com os pastores. Então, nós temos um grande trabalho, eu digo nós, eu me coloco enquanto educadora, né, enquanto militante, que é, primeiro, voltar a credibilidade, a dar aquela credibilidade que o MEC tinha, aquele respeito que as pessoas tinham pelo MEC. É reestruturar o MEC. Esse é um dos caminhos também, uma das tarefas que a gente tem. Outra, o Conselho Nacional de Educação. Temer, quando entrou, acabou com o Conselho. Porque ele retirou as entidades, né, representativas da sociedade. Então, nós temos também essa função, né, essa missão de reestruturar esses dois importantes órgãos, né? Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Sim. Né, Tânia? E é aí que está, né? É retomar essas metas que norteiam os planos municipais, os planos estaduais de educação. É uma tarefa gigantesca, né? Você fez que a gente tem. um apanhadão. retrospecto aí. Só que é o seguinte, a escola também foi muito atacada no sentido da ideologia de gênero. Foi. Né? Os banheiros para, como é que é? Meninos e meninas, aquela coisa toda, a mamadeira, tudo isso, né? Fomos e continuamos. Sim, o governo Bolsonaro, ele houve uma aceleração disso, o movimento cresceu muito. Aqui no Espírito Santo, a gente tem um vereador que faz o tempo todo isso. O tempo todo ele ataca as escolas. Então, não é só no governo federal, você também tem, isso se irradiou por todas as instituições. É porque, na verdade, é uma ação articulada, né? A nível nacional. Em 2015, nós tivemos a votação, a elaboração dos planos municipais de educação. Né? Na minha cidade, em Rio Grande, lá no finzinho do Rio Grande do Sul, nós fizemos um grande movimento. Né? Nós tínhamos, na época, Tânia, um governo popular na cidade, né? Um governo do PT. Então, nós fizemos uma grande articulação e nós participamos ativamente da elaboração do Plano Municipal de Educação. Foi um plano elaborado de forma coletiva nas escolas, com a comunidade escolar. Com pais, mães, professores. Pais, mães, professores, com o sindicato, com todas as instituições. Né? À luz do Plano Nacional de Educação. E ele foi encaminhado para a Câmara de Vereadores. E foi bizarro. Bizarro é a palavra, né? Inacreditável. Que eu posso falar aqui publicamente, né? Bizarro. Porque nós chegamos para o dia da votação, primeiro a tropa de choque estava nos esperando na frente da Câmara de Vereadores, uma cidade com um pouco mais de 200 mil habitantes. Então, de um lado, nós tínhamos os pastores, e aí é que tá, né? O que fizeram, né, conosco, né? Sim. Tinha os pastores da comunidade evangélica e do outro lado estávamos nós, os professores. E eu ouvia assim, absurdos de as mães com o plano e eu tentando conversar, né? Porque eu sou da opinião que a gente tem que tentar abrir um canal de conversa. Claro, tem vezes que não dá, né? Mas a gente tenta, né? Até para não parecer mal educada. Mas mãe, por que a senhora é contra? E ela, uma moça nova, e ela disse, tá, professora, a senhora acha certo aqui, ó, as professoras no berçário trocando a fralda e manipulando os nossos bebês. Mãe, como é que vai fazer se não for assim? Eu fiquei tão chocada, assim, que eu digo, acabou o assunto, não quero mais conversar. E foi uma coisa muito bizarra. E toda a palavra gênero foi tirada. Tanto do plano nacional como dos planos municipais de educação. Foi uma orientação, uma ação articulada pela bancada evangélica do Congresso.
Nós temos bancada evangélica, temos a bancada da bala, a bancada do apoio, a gente não tem ainda a bancada dos trabalhadores, né? Como é importante a gente ter essas O representações. Beto disse que né? tem um outro B, é do banco. Ai, perfeito. Ele falou que tem a da bala, do boi, E do banco, né? tem outra. São 5 bancos, são 5 Da Bs. bala. Ela sempre aprendendo, né? Então, essas ações, elas vêm a nível nacional, né, Tânia? Elas vêm vindo e vão baixando até chegarem nos municípios. Então, a partir daí... Como enfrentar isso? Nós enfrentamos com educação. Sim, mas... Com a palavra. Com a palavra. Porque tem professor também que é... Tem, infelizmente. Pois é. Infelizmente, nós temos... Isso passa pela formação, Doris? Com certeza, Tânia. Com certeza. Nós ainda estamos tentando entender o que leva... o que leva... Bem como falou ontem o Gessé, né? Na palestra dele lá. O que leva uma pessoa a votar contra si próprio? Sim. O que leva um professor a aderir ao bolsonarismo, mesmo sabendo tudo que ele fez? E eu entendo quando é uma pessoa que não tem acesso à informação. O que leva um médico a não tomar vacina? Exatamente. Eu entendo as pessoas quando elas são, e converso, quando elas não têm acesso à informação, quando são pessoas bem mais humildes do que nós. Agora, pessoas que têm informação, que têm acesso a tudo, votarem ainda num cara como ele, como o Gessé disse, isso aí a gente tem que ainda estudar para saber o que leva as pessoas a votarem contra elas. É a barata votando no inseticida, né? E lá na cidade onde eu moro, nós temos essa situação também. Nós tivemos, bem rapidinho, sei que eu falo pouco, né, Tânia? Só falar pouco. Aqui você pode falar à vontade. Nós tivemos 16 anos de uma mesma família na frente da prefeitura. Foi o pai, depois o pai morreu, foi o primo passou para o irmão, depois o irmão saiu, voltou para o primo poder. Então foram 16 anos que a gente disse que era uma dinastia, não? Bom, conseguimos, em 2013, eleger um governo do PT. Foi o governo que nós mais tivemos avanços na área da educação e do serviço público no geral. Óbvio que faltou muita coisa, mas especificamente na área da educação, nós avançamos em pautas históricas da valorização. E sempre fazendo a luta sindical. Na tua cidade pagam o mínimo o salário do professor? Não, agora não. Mas pagava? Agora não mais, pagavam, agora não mais. Então nós tivemos 8 anos do governo popular, né? Avançamos em pautas históricas da categoria e agora elegeram de novo um membro da família Branco, de novo. Então a dinastia voltou. E nós fizemos um trabalho muito intenso, né, durante a campanha eleitoral, mostrando o que nós tínhamos, como é que tinha ficado. E a maioria do funcionalismo público dos professores votaram no atual contra prefeito, si que mesmo. está lá contra si mesmo, que está passando de rodo por cima de nós, inclusive agora acabando com a eleição direta para diretores de escola. Pois então, essa é uma isso luta, que a gente tem que estudar. Isso é né? uma luta antiga da CNTE, né? E é uma luta difícil pra caramba, porque ela depende do poder municipal, né? Quer dizer, o prefeito, ele tem esse poder, os vereadores têm esse poder. É uma moeda de troca. Nós temos essa grande luta da CNTE pela gestão democrática, que está previsto no Plano Nacional de Educação. Sim. O Plano Nacional prevê a gestão democrática implantada em todas as escolas, né? Mas entre prever e entre se concretizar, nós temos vários obstáculos. E várias lutas também, porque o que acontece? As lutas vão sobressaindo uma sobre a outra, sabe, Tânia? São tantos ataques, ataques à educação, que a gente vai se dividindo e vai atacando em grupos, né? Doris, assim, a gente fala das administrações populares, administrações do PT, do PCdoB, né? São partidos que têm mais ou menos uma linha de justiça social e tal. Mas a gente também vê isso que aconteceu. Aconteceu com o Brasil,
E aconteceu com a sua cidade, aconteceu aqui também com Vitória. Quer dizer, né? A gente teve a administração do João Coser durante 2 mandatos. E depois a gente elegeu um bolsonarista, que também tem esse mesmo pensamento. Não vai investir na educação, tem essa coisa da identidade, da ideologia de gênero muito forte e ataca a educação. Por que será que as administrações populares não conseguem fazer uma dinastia, entre aspas, por favor? Nós refletimos muito, né, sobre isso lá em Rio Grande, né? E durante o governo nós apontamos também caminhos, né? Falta conscientização, falta trabalho de base. Falta trabalho de base. É um clichê, né? Está se tornando um clichê a gente dizer que está faltando trabalho de base. Mas é o que realmente falta mesmo. Lá em Rio Grande foram falhas na comunicação. O governo não conseguiu se comunicar com as pessoas. Ficava aquela coisinha ali, aparecia, o governo calçou tal rua, o governo calçou. E muitas vezes nós, do movimento sindical, fazíamos esse movimento, né, de publicizar o que havia sido feito. Porque na base mesmo ali não sai. E é importante. Tem quando as SEBs foram criadas, né? O PT as comunidades eclesiais de base. Isso, o PT surgiu desse meio, né? Não, o PT não surgiu desse meio. Foi a criação do Lula. Exatamente. Mas as comunidades eclesiais de base é que forneceram esse conjunto de ideias que existem hoje dentro do PT. Com as pessoas, com os formadores de opinião, né? Então, teve essa base toda, né? E eu acredito que a gente não foi mais, né? Nós fizemos um trabalho muito bacana agora na pandemia, um trabalho da CUT. Ontem o Frei Beto explicou isso, o tal do clericato, né? Que é a própria igreja, ela teve 35 anos de um clericato muito duro, muito conservador, apesar de ter agora um Papa que não é conservador, mas ele tem um conjunto de padres e um conjunto dentro da igreja que ainda é muito conservador. Então, as comunidades eclesiais de base, elas se perderam também por causa da atuação da própria igreja. Essa foi uma fala dele, que ele estava conversando com a gente ontem sobre isso. Então, eu acho que não é só também, quando você faz essa análise de que é uma meia-culpa, mas não é só nossa. Acho também que os setores organizados da sociedade também falharam nisso. Na questão da conscientização, que o Paulo Freire dizia, que você tem que ter mobilização, organização e consciência. Eu acho que a gente se perdeu nisso. Nos perdemos, sim. Eu acho que nós perdemos a capacidade de dialogar, né? Porque a vida é tão corrida, tão corrida. Quando é que tu senta para conversar, que tu fica assim, olho a olho? Com as redes sociais é impossível. O Frei Beto ontem falava, né, que as redes sociais não são redes sociais. Redes digitais. Eles que são mesmo. Quando é que tu consegue sentar assim e conversar e ouvir as pessoas? Tu não consegue mais fazer isso. Nós fizemos um trabalho durante a pandemia lá na minha cidade, e foi um projeto da CUT, né? E o que nós íamos fazer para ajudar as pessoas durante a pandemia? Vamos fazer máscaras, né? Vamos fazer máscaras. Então nós juntamos os sindicatos cutistas, elaboramos as máscaras e higienizamos aquela função toda. Onde é que nós vamos distribuir? Vamos distribuir nas vilas, né? No pessoal mais carente. Então nós éramos 3 pessoas, até para não ter aglomeração, né? E tu chegar e tu conversar com as pessoas, assim, tu ouve histórias chocantes. Mas aí o que nós temos? Esse tempo tem que ser para isso. Então nós vamos sair para distribuir as máscaras, mas não é só chegar e entregar. Vamos conversar com as pessoas. Sim. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos sair dessa área sindical. Por que você virou professora? Eu fiquei sabendo que você não gostava de ser professora. Não, na verdade eu virei professora
Porque eu sou de Santa Vitória do Palmar. Santa Vitória do Palmar é lá no fim. Procurem no mapa, por favor, gente. Vai no Google. Vai no Google e procura lá no fim do Rio Grande do Sul. Né? A minha mãe era doméstica, já faleceu, e o meu pai caminhoneiro. Então nós éramos pobres, bem pobres. Eu continuo sendo pobre, né? Mas nós éramos... Professor não dá para ser elite, né? Não dá. Bom, então eu estudava num colégio de freira porque a minha mãe, é uma cidade muito pequenininha, e a minha mãe trabalhava em casas de família, né? E na casa dos ricos, né, que eram considerados os ricos. Santa Vitória era uma cidade muito rica, era uma cidade de arrozeiros, né? Plantadores de arroz, pecuários, enfim. Ou lá tu era pobre ou tu era rico, né? Nós éramos pobres. Então a minha mãe, através desse conhecimento, conseguiu uma bolsa de estudo na escola São Carlos, das irmãs. Então eu estudei toda a minha vida lá. Desde da primeira série, né? Porque era a primeira série. E fui indo, ai, que loucura, assim, ó. Foi aí que eu comecei a ter consciência de classe, porque tu sente na pele, sabe? O que é um aluno bolsista? Bom, terminei, né? O fundamental, e na cidade tinha o magistério e tinha uma escola técnica. E eu queria ir pro técnico, porque eu queria sair dali. Resumo da história, minha mãe, literalmente, né? Me arrancou as orelhas e disse, não, tu vai fazer magistério. Porque na época era o que tinha, né? Era o que se apresentava pra mulher, né? Ó. Isso em 70 e poucos. Tu vai fazer o magistério. Eu não quero fazer, não. Tu vai fazer, sim. Porque tu vai ter uma profissão. E minha mãe tinha isso, né? Tu vai ter um... doméstica, né? Exatamente. Doméstico, pai com a mulher. Tu vai ter uma profissão. E tu não vai depender das pessoas. Como é o nome dela? Neiva. Ai, bendita dona Neiva. Bendita minha mãe. Eu digo, olha, se tem uma coisa que a minha mãe fez, foi ter me arrancado as orelhas. Levado literalmente, né? Então, e eu comecei a fazer o magistério na mesma escola. O primeiro ano eu repeti, o segundo ano eu repeti, o terceiro ano, na segunda vez que eu estava repetindo o segundo ano, eu fui salva por um professor de sociologia. Maravilhoso. Esses que o bolsonarismo quer eliminar. Professor Pedrinho, assim, gente, o que era o professor Pedrinho? Como, tu vai dizer que eu tô meio metro. Baixinho, pequenininho, de óculos, ele era... Não sei como é que ele conseguia dar aula naquela escola de freira. Não sei como. E aí nós começamos a estudar Pedrinho Guarés, que bem antiga, né? Frei Beto, ele trazia para nós. E aí eu comecei a despertar uma paixão pela educação, né? Porque, como diz Paulo Freire, ela não vai transformar o mundo, ela transforma as pessoas. E as pessoas? Transforma o mundo. E eu aposto nisso, eu aposto e eu acredito nisso. Embora queiram nos fazer acreditar o contrário. Né? O tempo inteiro te dizem que não vale a pena. Doris. Que não vale a pena ser professor, que não vale a pena investir nas pessoas. E eu digo que vale, é essa briga. É essa luta que é uma luta da vida toda. Né? De acreditar nas pessoas. Muito obrigada. Foi um papo muito bom. Eu que agradeço. Tá? E, por favor, assistam os nossos podcasts. Muito obrigado. Obrigado, Tânia. Obrigada.